Então, muito boa noite a todos, muito bem-vindos. Nós estamos iniciando a nossa reunião e vamos começar com uma oferenda ao Espírito Santo, ou Jesus, que foi quem encaminhou esse curso para nós, um curso em milagres, e nós estamos aqui para Ele. Nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Nós estamos aqui para representarmos aquele que nos enviou. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer ou com o que fazer, porque aquele que nos enviou nos dirigirá. Estamos contentes em estarmos aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele está conosco. E vai conosco a toda parte, porque está na nossa mente. E seremos curados na proporção em que permitirmos que Ele nos ensine a curar. Amado Jesus, te entregamos as nossas mentes, te entregamos nossos egos, pedimos que uses a nossa visão, audição, fala, para que possamos realmente ser úteis a Ti e que possamos aprender ainda o que precisamos aprender. Guia-nos, Jesus, e toma conta dessa reunião por nós. Gratidão. E gratidão a todos que vão ouvir depois desta reunião. Obrigada, amém. Amém. Então, Amém. hoje nós vamos passar para a Ana. O Gustavo está um pouquinho de férias. E nós vamos passar para a Ana, que vai compartilhar o texto para a gente. Só um minutinho que eu estou aqui. Ainda dois. Pronto. Então, gente, boa noite. Então, nós vamos dar continuidade aqui ao capítulo 10, cujo título é Os Ídolos da Doença. Então, hoje nós vamos estudar a seção 4, com o título de O Fim da Doença. Na última reunião, nós vimos a seção 3, que foi o Deus da Doença. Hoje, ele vai estar aqui nos orientando no estudo do fim da doença. Então, a gente vai lendo e comentando como fazemos sempre. Então, assim, eu vou ler o primeiro parágrafo, a gente comenta, e depois a gente vai definindo se lê 2, se lê 1, tá bom? Vamos nesse ritmo. Então, o fim da doença. Aí Jesus fala: toda mágica é uma tentativa de reconciliar o irreconciliável. Toda religião é o reconhecimento de que o irreconciliável não pode ser reconciliado. A doença e a perfeição são irreconciliáveis. Se Deus te criou perfeito, tu és perfeito. Se acreditas que podes estar doente, colocaste outros deuses diante dele, diante de Deus. Deus não está em guerra contra o Deus da doença, que tu fizeste, mas tu estás. Ele é o símbolo da decisão contra Deus. Né? Esse Deus da doença é o símbolo da decisão contra Deus. Tu tens medo dele, né, desse Deus da doença, porque ele não pode ser reconciliado com a vontade de Deus. Se o atacas, tu farás com que ele seja real para ti. Mas se te recusares, né, a adorar esse Deus da doença, qualquer que seja a forma na qual ele possa te aparecer, e qualquer que seja o lugar onde pensas que o vês, ele desaparecerá no nada do qual foi feito. Você vai ler mais um? Ou... A gente poderia comentar esse primeiro e depois a gente pode
É alternância, né? isso. Você quer falar? Depois eu. Ele vem apresentar aqui nesse texto, ele apresenta alguns pares de coisas irreconciliáveis, né? Isso, Então, o oposto. primeiro par aqui é a doença e a perfeição. Então, doença e perfeição são irreconciliáveis, porque a perfeição foi feita por Deus, né? Deus cria, tudo que ele cria é perfeição. Então, ele criou o Filho perfeito. E a doença seria a visão distorcida da criação de Deus. Então, assim, o Filho de Deus fez, né? Ele teve um pensamento a parte de Deus que não chegou a ser um pensamento, não chegou a quebrar a continuidade, né, da perfeição de Deus, mas esse filho acreditou nesse pensamento e sentiu medo. E aí ele criou equivocadamente, né, um ser para colocar no lugar desse ser perfeito que Deus fez. E acredita nesse ser. E aí, na confusão de níveis, ele fica tentando conciliar o ser pequeno, né, com a perfeição, com o ser perfeito de Deus, que ele fica tentando conciliar ilusão com a realidade. E aí é algo impossível, né, você tentando conciliar o que não é reconciliar o que não é reconciliável. E aí ele chama aqui da doença, né, o Deus da doença. Então esse filho, ele desenvolveu a crença, né, de que ele pode escolher qual Deus é real. Né? Então, isso aí é que é o Deus da doença. Né? São crenças que que nós separados, né, que acreditamos separados, desenvolvemos para substituir Deus em nossa mente, né, para substituir a criação de Deus em nossa mente, e para substituir o nosso ser perfeito, né, a nossa real identidade, colocando uma falsa identidade na mente. Isso aí gera medo, porque isso aí vai de encontro à vontade de Deus. Se Deus criou a perfeição, como é que pode a gente querer criar alguma coisa imperfeita e colocar no lugar e começar a adorar essa coisa imperfeita? Então, isso só pode resultar em medo, em culpa, né? E em confusão na mente, né? Em falta de paz, porque no final tudo resulta em falta de paz. E a gente está, na verdade, elegendo o medo como sendo nosso guia, né? A gente está escolhendo o medo como sendo nosso guia quando a gente coloca ilusão, né, no lugar da realidade em nossa mente. É sempre um E aí, ataque a Deus, né, Ana? É sempre um né? ataque. Toda doença, na realidade, é uma defesa contra a realidade de Deus, né? Tem uma Isso, lição que fala, né? A doença é uma defesa contra Deus, realmente, contra a realidade de Deus, né? Foi isso que fez com que a é, gente acreditasse que fosse diferente de Deus, né? Porque não é só a doença dessa dor de corpo, é qualquer tipo, né? Se a gente não está com a mente em Deus, a gente está doente, né? É uma espécie de doença que a gente está acreditando em algo insano. Então, por isso está doente, né? a Mas é gente crença, tem, né, Ana? Porque se a gente não tem a vontade de atacar, se a gente sentir que realmente somos o Filho de Deus, ou em alguns períodos conseguimos sentir isso, né? Não tem ataque, a gente tá alegre, não tem ataque. E o outro oposto também é a alegria, né? Você vê que tem aquela frase que fala: escolha a alegria de Deus ao invés da dor. Qualquer dor que seja emocional. Então, qualquer situação. Então, quando a gente se sente amado por Deus, quando a gente sente um irmão como sendo a expressão do Pai, não tem como a gente não estar feliz. E quando a gente está feliz, não tem nem como pensar em outra coisa, em outro sentimento, em dor, né? Não tem como pensar. Nenhum de nós que esteja doente ou sofrendo
o preocupado, o nervoso, o ansioso, pode estar feliz. Mas se a gente vai se unindo cada vez mais a Deus, através também dos irmãos, principalmente, a gente está feliz. Então a gente não tem dor, não tem sofrimento. É o natural para nós é ser sem sofrimento. O mundo fala que o natural, né? Não fala isso? Natural, as leis do mundo natural é sofrer. Fala, inclusive, de sacrifício, tipo assim, você está tendo uma grande alegria, mas calma, não se ilude muito, porque pode vir ainda os ataques, né? Pode vir agora os problemas, as dores, né? E com isso a gente foi acreditando nisso e permitindo que esses pensamentos insanos acontecessem de forma até a duvidar que pudéssemos não ter dor, morte, tristeza. Olha até onde a nossa mente permitiu, né? Até onde a mente da gente permitiu poderosa como ela é, né? Então, quando a Sim. gente não quer, é uma crença. Quando a gente lembra que toda forma de sofrimento, qualquer uma, é um ataque a Deus, mas principalmente um ataque a nós mesmos, porque nós somos o filho dele. Então, a gente tem a possibilidade de escolher outra vez. Oi, Roberto, conseguiu entrar? Bem-vindo, como sempre. Olá, muito boa noite a todos. Legal estar aqui, Roberto faz parte dessa equipe aí, de vez em quando ele aparece, né, Roberto? muito feliz, muito obrigado. Ele é responsável pelas ilustrações, né, depois da postagem. Então é isso, se nós conseguimos perceber que nós somos tão poderosos a ponto de inventarmos dor, doença, deuses, leis do mundo que machucam, que ferem, que matam, nós somos poderosos, porque é na mesma fonte, no mesmo lugar que a mente, temos o mesmo poder para pensar no amor de Deus, né? E pedir ao Espírito Santo que desfaça esses pensamentos. Se a gente não der, se a gente não der atenção, vamos dizer a isso, de crença, né? De crença, não é por debaixo do tapete a situação, de acreditar, isso desaparece na nossa mente. E uma coisa que ele fala aqui é que se a gente atacar essas crenças, a gente vai torná-las, elas vão parecer reais em nossa mente. É, Mas se a gente, ao invés disso, se recusar a adorá-las, como ele fala aqui, elas, seja da forma que elas aparecerem para a gente, elas vão desaparecer, elas vão simplesmente se desfazer em nossa mente. A gente não vai estar alimentando essas crenças, né? Que no final são as doenças. a palavra certa mesmo, né? Eu gostei, alimentando, né? Que o que a gente faz é alimentar, né, Ana? Porque assim, tem as doenças físicas, que no final tem a ver também com o que vai na mente, mas toda doença é na mente. A doença física, ela é uma expressão da doença na mente. É doença do medo, doença da culpa, é doença da crença na separação. São as doenças que a gente desenvolve na mente e isso se reflete de alguma maneira no mundo da forma. Né? E os milagres são as expressões desse amor que a gente escolhe no lugar da dor. Os milagres são expressões de amor. Tudo é um treino, né? É um treino. Jesus pede uma mente treinada para ser útil para ele. É treino. Porque não parece que o Deus da doença possa ser desfeito, mas na realidade ele foi feito por nós. Qualquer doença, né? Como você já descreveu, qualquer situação. Eu não estou conseguindo mover a tela. Eu vou ter que descompartilhar e Não compartilhar está outra vez. rodando, não está rodando? Não está rodando. Deixa eu descompartilhar e compartilhar outra vez. Tá, para ver se vai, né? Uhum. Pede para o Espírito Santo. Okay. Agora deu. Pronto. Bom, então vamos para o parágrafo 2. Então ele fala. Ana, Ei, eu queria só fazer uma perguntinha.
antes de você ir para o parágrafo 2, sobre isso que nós estávamos falando, que tudo está na mente, né? A doença, você muito bem colocou a doença, a escassez, qualquer coisa de doença, entre aspas, que está aqui, está na mente. A minha pergunta é: existe na mente de cada um de nós algumas coisas que parecem um fato consumado? Por exemplo, a pessoa não vai ficar doente, ela não fica doente, porque ela está na mente dela, ela fala, a doença não chega a mim, eu não fico. E ela não faz um ritual, nem nada, ela simplesmente tem essa consciência. Outras pessoas, assim, olha, eu sou rico, tenho muito dinheiro, então eu não me preocupo com isso não está na minha mente. E por aí afora, e vai em outras situações, em moradia, em alimentação, e um monte de coisa. A minha pergunta é: existe algum gatilho dentro da nossa mente que faz com que algumas coisas sejam fatos consumados que não vão nos atingir e outras exigem um trabalho muito grande, tal, tal, tal. Mas essas que não vão nos atingir, existe algum gatilho na mente que a gente pode acessar para que isso seja utilizado em todas as outras áreas? Obrigado. Eu acho, Quem quiser eu acho, responder, por favor. Quem quiser eu acho que o responder. gatilho é o Espírito Santo, né? Porque o que está no nosso campo de percepção esteve antes em nossa mente, porque a percepção ela apenas reflete o que está na nossa mente em termos de crenças, né, que nós alimentamos. Então, se a gente está em conexão permanente com o Espírito Santo, né, então a gente vai estar sob a guiança do amor, né, do amor, da alegria, da paz, que é isso que é o Espírito Santo, é a luz dele em nossa mente, entregar tudo para ele, né, e não querer reter nada para a gente, entregar tudo e deixar que ele guie, a chance da gente não passar por situações desconfortáveis é maior, né? Se a gente entrega tudo e confia, né, na guiança dele. Eu acho que é isso, porque se a pessoa está ali com a certeza de que ela não vai adquirir aquela doença, ela vai desenvolver na mente dela defesas contra aquilo ali. Mas se ela tiver no medo, né, se ela tiver com a mente, né, acreditando na separação, né, se ela tiver com a mente dividida, o medo ele age subrepticiamente, né? Uhum. Então, às vezes ela está aqui na consciência de que ela não quer, mas tem uma crença lá amedrontadora que pode estar minando, né, ou assim, predispondo, né, esse físico dela, que é tudo ilusão, a servir como canal para esse medo que está querendo, né, aparecer, entendeu? Que está ali em movimento. Então, assim, não sei o que a Giane acha, ou Caterina. Concordo plenamente. Nossa, você explicou excelentemente. Muito bom. É isso mesmo, concordo. Dentro do curso a resposta é essa mesmo. Obrigado, obrigado. Porque sempre me lembra uma coisa que a Jane sempre fala, que um leve desagrado, uma leve indisposição com alguém ou com alguma coisa faz com que você se afaste totalmente de Deus, Jesus, Espírito Santo, assim, dentro dessa ilusão aqui, né? Então, fica bastante difícil, principalmente com todas as coisas que a gente já passou nessa vida. Você usou uma palavra que me fugiu agora, mas tudo que a gente traz do passado, né, faz com que seja muito complicado, às vezes, algumas determinadas áreas dessa vida, você estar plenamente com o Espírito Santo, ou
entregar para ele, assim, porque a agilidade do ego é muito grande. Mas valeu, muito obrigado pela resposta. Obrigado. Roberto, Jesus fala que uma leve indisposição, assim, tipo, qualquer coisa que a gente não esteja totalmente feliz, ele fala que é uma grande manifestação de ódio, até em qualquer coisa, né? Uma mágoa, uma leve chateação, exposição, ele fala, é uma grande manifestação de ódio. Porque tudo que não é amor é medo em nossa mente, né? Então, uma leve indisposição não é amor. Então, só pode ser Exato. medo, né? Ele vai falar mais para frente que não tem como você perceber a doença parcialmente, ou seja, uma leve indisposição. Ou está doente, ou aceitou a dor na mente, ou não aceitou, ou seja, ou aceitou o medo na mente, a culpa, o ataque, ou não aceitou, não tem meio termo, né? Então, eu vou ler o 2 e o 3, que ele está Não, mas tratando disso antes aí. disso, a Caterine está com a mão levantada. Não vi não. Enquanto o Roberto fazia a pergunta, me veio uma parte do curso na mente que fala sobre o currículo ser específico para cada um, né? Uhum. Ele perguntou das questões que aparecem, que para uns é de um jeito e para outros é de outra. E eu me lembrei de um exemplo de um professor que eu conheci, Jesus de la Muela, que é um professor da Espanha, e ele fez uma analogia muito interessante para entender esse desfazer. Então, é como se a gente tivesse cada um com um novelo na mão e saísse correndo por um quarto e se entrelaçando. Então, apesar de todos voltarmos depois ao mesmo ponto no desfazer, cada um vai ter que fazer um caminho específico, que é único, Legal. né? Então, às vezes, o que parece que para um não é um problema, para o outro é uma questão grande, e que, no fundo, é tudo um desfazer, mas que para aquela pessoa a lição vai ser específica daquela maneira, porque ela vai ter que passar por aquele viés, né? E aí eu senti de comentar Muito isso bom. Muito bom. sobre essa especificidade dos problemas, porque parecem ser diferentes, né? Parecem ter graus diferentes. Embora a mente seja uma só mente, mas a gente tem a ilusão da mente fragmentada, né? Isso. Então, cada fragmento da mente, cada indivíduo seria um fragmento da mente. Exato. Então, tudo que ele pensa, embora pareça ser privado, pareça ser só dele, mas está sendo pensado pela mente equivocada, né? Quando se trata de ilusão. Então, não existe pensamento privado. Todo pensamento, ele ressoa por toda ele afeta toda a filiação. mente, né? Toda a filiação. Toda a porque filiação. tudo é comum, né? Já que é uma mente só, uma mente única criada por Deus. Embora parte dela esteja equivocada, né, com esse pensamento de separação, mas não deixa de ser uma única mente criada por Deus eternamente. Né? É por isso que Jesus... que a Catarina estava falando, me lembrou assim, são lições que Deus quer que eu aprenda, né? São valores que existem aqui nesse plano e muitas vezes tem que ser deixado de lado ou reciclados ou entregues ao Espírito Santo, como queiram, para poder aprender alguma coisa assim fora dessa caixinha que a gente está, né? Isso me lembrou, Caterina, muito legal. Que bom que eu pude contribuir. Eu senti muito forte esse chamado dessa passagem. Depois, se eu encontrar no curso, eu vou compartilhar com vocês lá no grupo. Muito bom. Obrigada pelo compartilhamento. Gente, então eu vou ler o 2 e 3, que está falando está desenvolvendo isso aí, né? Então ele fala: a realidade só pode despertar em uma mente desanuviada. Ela está sempre lá para ser aceita, mas a sua aceitação depende da tua disponibilidade para tê-la. Conhecer a realidade necessariamente envolve a disposição de julgar a irrealidade pelo que ela é. Não ver o nada é meramente julgá-lo de forma correta, e devido à tua capacidade de avaliá-lo verdadeiramente, deixar que ele se vá. O conhecimento não pode despertar em uma mente cheia de ilusões
porque a verdade e as ilusões são irreconciliáveis. Então, aqui ele está apresentando outro par de coisas irreconciliáveis, a Isso. verdade e as ilusões. A verdade é íntegra e não pode ser conhecida só por uma parte da mente. Ana, queria só dar uma comentada antes da gente passar para Uhum. 3. Olha, na frase 4 desse parágrafo 2, isso. Ele fala assim: não ver o nada é meramente julgá-lo de forma correta, e devido à tua capacidade de avaliá-lo verdadeiramente e deixar que ele se vá. Então, isso serve também para essa pergunta que o Roberto fez, para todos esses questionamentos que a gente acabou de fazer. Porque a gente está falando de coisas como se fossem fatos reais, mas eles não são. E o verdadeiro perdão é ver que não tem nada acontecendo. Então, quando ele fala não ver o nada, é meramente julgar de forma correta. Então, assim, isso que está acontecendo é real, né? Essa situação que eu acho que eu preciso passar, que eu estou passando, que me faz sofrer, que me, entre aspas, faz sofrer, é real? Não, não é real. Porque a única coisa que é real é o amor de Deus, o amor em nós, a nossa impecabilidade, a nossa perfeição, né? A nossa união com as mentes. Então, se a gente conseguir questionar sempre se essas coisas são reais, porque o ego ele vai dar uma volta, vai amenizar para que a gente continue confiando nele. Mas a gente precisa questionar quem disse que isso é verdadeiro. Para que serve isso? Jesus usaria isso para quê? Isso que eu estou sentindo, isso que eu acho que eu tenho que passar, né? Essa dor, esse problema. O que Jesus faria? Na realidade, Jesus fala muitas vezes que ele pede para a gente trocar, né? No último capítulo, ele vai falar, escolhe outra vez, né? No 31º, ele vai falar, escolhe outra vez. Então, assim, é para a gente trocar. Sempre que algo está nos incomodando, a gente não precisa fazer uma análise, tipo, terapia, psicologia, a gente não precisa fazer isso, né? Porque senão a gente vai dar realidade a isso, né? E a verdade, ela é total, não tem uma partezinha que Jesus quer que a gente faça, a outra não. Quando o Roberto, ele citou uma lição que é todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. E isso eu mesma, no comecinho, levei bastante tempo para assimilar. Ele não quer que eu aprenda sofrendo, nem passando por sacrifícios. Ele quer que eu aprenda a perdoar. Né? Como o Roberto falou do passado. É sempre o que a gente está vendo, é sempre o passado, voltando até que a gente perdoe. Aí aquilo desfaz, ele sai da nossa mente. Então, que a gente perceba que qualquer coisa que possa estar que a gente possa estar enganado e acreditando como sendo um Deus de qualquer sofrimento, a gente precisa e pode questionar, que é o que a gente não faz, a gente não questiona o mundo, a gente E fica deve questionar, né? Não analisando, como você não falou, analisando. mas questionando o significado daquilo. Né? Porque senão a gente entra no vitimismo, né? Nossa, eu estou passando por. Todos já passamos ou ainda passamos. Entra no vitimismo. Agora, pergunta: dentro da alegria, que é um sentimento que Deus quer para nós, Ele quer a felicidade perfeita, cabe algum tipo de sacrifício? Precisa ter um sacrifício primeiro para ter uma alegria? Não, isso aí é uma invenção de religiões. Você tinha que ter uma punição, tem que ter um sacrifício para poder não ser um pecador. Não, não tem. E se há coisas a gente acha que está passando, na realidade é o nosso passado, que Jesus mesmo fala que ele é desfeito no momento que a gente dá para ele. Qualquer coisa que não esteja que nós não estejamos felizes mesmo, e a gente sabe que a felicidade, ela é abrangente, a alegria ela é abrangente, não cabe nenhum um único pensamento de dor nela. Então, porque é íntegra, né? A alegria. Então, qualquer coisa que não esteja feliz, nós precisamos
realmente perguntar o que Jesus faria com isso, né? Para que isso me serve? Que lição é essa? Para que isso está me servindo? A gente vai chegar, se a gente perguntar com sinceridade, né, para nós mesmos ou para o Espírito Santo, a gente vai chegar à conclusão que não serve para nada. Nenhuma dessas experiências serve para nada, a não ser para ficar colocando uma cortininha para a gente não ver todo o amor e todo o esplendor e toda a alegria que Deus quer para nós. Na verdade, serve para isso, né? O propósito é ocultar a verdade, né, da nossa mente. Então, a gente vai ficar esperto mesmo, né? Que ainda tem aquela ideia que Jesus fala no Manual dos Professores lá no Desenvolvimento da Confiança. Tem um ponto que ele fala, que acho que é do desassentamento, período de desassentamento, que ele fala, durante muito tempo você vai aprender a não julgar, e essa ideia tão central de sacrifício sendo desfeita, porque a gente se sente, né, sempre que tenho que, preciso fazer isto, quem disse, né, por quê? Por quê, né? O amor de Jesus, ele flui para nós o tempo todo, é uma interligação. O Espírito Santo, ele está mediando porque a gente só esqueceu, mas ele continua esse amor. Tanto que a gente não estuda o amor como uma característica do professor de Deus, ele já é, a gente já é perfeito. Então, acho que a gente vive no piloto automático, claro, né? Ainda mais nessas épocas atuais, a gente nem questiona nada, né? Já vai ouvindo aí o que o IA fala, né? Eu não sou contra, não, mas a gente precisa parar e falar, espera um pouquinho, eu vou fazer o que Jesus está me pedindo. Ele fala, olha, não julga, dá um passo para trás e espera. E isso resulta resulta na nossa, nem a opção, na nossa, o descortinar de tudo que é para nós que é feliz. Os milagres o tempo todo, eles vêm demonstrando para nós que Deus só quer a felicidade. Não tem um único ponto que nós precisemos fazer na condição de depois conseguir a alegria e a felicidade. Né? É importante a gente se questionar, a gente está aqui para ser feliz. Mesmo, é o que o Pai quer para a gente, né? Ele fala que, em duas frases que ele fala, na realidade só pode despertar em uma mente desanuviada. Uma mente livre de ilusões, né? A mente livre das sombras da ilusão. E depois ele fala, o conhecimento não pode despertar em uma mente cheia de ilusões. Por quê? Né? Porque verdade e ilusão são irreconciliáveis. Enquanto a minha mente estiver ocupada com ilusões, a verdade vai estar escondida, porque é uma ou outra. É o que ele fala, você não pode estar no amor e no medo ao mesmo tempo, ou você está no amor ou você está no medo. Então, o escolher outra vez, aí é isso, né? Se dar conta do que está acontecendo e escolher outra vez. Então, se eu quero a realidade, né, eu tenho que ter com a minha mente disponível para ter a realidade. Enquanto ela estiver ocupada, ela não estará disponível. Então, a gente tem que libertar a nossa mente dos pensamentos de ataque, que são os pensamentos do ego, para que a verdade possa fluir, vir à nossa consciência. E aí a gente está em paz. Né? Nesse instante santo, a gente está em paz. É um trabalho. Então, depende da aceitação. Ele fala muito essa palavra aceitação, né? Então, isso depende da nossa aceitação da realidade. Se a gente tiver uma aceitação, a gente vai colocar nossa mente disponível para ter a realidade em nossa mente. Então, e é aí que eu acho que entra o ponto que a Caterine falou. Essa aceitação realmente é individual, né, Caterine? Embora todas as mentes sejam unidas, né? Vamos todos chegar no mesmo ponto em Deus, mas Jesus é muito gentil com cada mente, que cada mente está preparada para a lição num determinado ponto. Porque o despertar ele é individual, né? É cada um com o Espírito Santo. Né? Embora seja uma unicamente, a gente acostumou, né, ser individual, a gente acha que é diferente, né?
É cada um com o Espírito Santo. Mas não é maravilhoso a gente saber que não tem sacrifício, não tem punição, ninguém é pecador, que a gente pode falar, não, basta disso, quem disse que isso que eu Gente, preciso é um disso? alívio, na verdade é um grande Isso. alívio. Porque quando eu abri esse livro no começo, eu comecei a estudar, e que ele falou, não há pecado, né, que se eu acreditar nisso, todos os meus pecados estão perdoados, que eles não são reais. Eu falei, gente, eu senti um alívio, uma semana de alívio. Porque a gente, inconscientemente, a gente acha que é pecador. Mesmo que eu não acredite no discurso do pecado, não sei o quê, mas no fundo a gente acredita que é pecador. Né? Porque isso é confirmado o tempo inteiro aqui no mundo do ego. Porque então, a gente foi um tem grande nada. alívio. Fala, querido. Não foi isso. Só para poder lembrar desse alívio que eu senti. Não, exato. Quando a gente vai lembrando, eu acho que a gente tem que lembrar muito disso, porque isso é o que Deus quer para nós, é a nossa realidade. Porque nós, nós até fracionamos, né? Aí eu consigo não validar algumas coisas, mas outras eu tenho que passar. Tem esse conceito de que eu tenho que passar, né? Que a vida aqui Tem que exige. passar por isso, é a salvação pelo sofrimento. Tem que passar por isso para poder eu, né, despertar. Não, né? Ser bem julgada, né? Por que não pelo amor, né? Por que não pelo amor? E a outra coisa que eu acho importante também, eu fui aprendendo aos poucos também, né? Que a gente não tem que consertar nada. A gente não precisa consertar nada. Aí eu não vou ser totalmente feliz, porque ainda tenho isso que depende de mim, aquilo que depende. A gente não tem que consertar nada. Porque tudo aqui fora são deuses, tudo que a gente projetou são deuses. Nós não temos que consertar nada. Quem escolhe outra vez na nossa mente é o Espírito Santo. A gente só demonstra a vontade de que ele cure a mente. Ele fala, não tente consertar a ilusão, abandone a ilusão, que a Porque ilusão é para ser senão abandonada. vai dar valor. Senão vai validar. Torná-la real. Não olhe erros, não os torne reais, é o que ele fala. Então, o nosso aprendizado é um desaprendizado tremendo aqui. É um curso de desaprender. Aqui, né? Esse é um curso, desaprender. Então, tudo bem, eu vou escolher outra vez, mas, poxa, eu não vou poder passar por cima disso, daquilo. Não tem que passar por cima nem por baixo. Só escolhe Jesus, só escolhe alegria. A gente tem o direito de falar, eu não quero nada disso, basta. Eu só quero alegria. E é essa alegria. E essa alegria não é em detrimento de nada nem de ninguém. É uma alegria de todos. Natural, é natural. Isso. E a gente feliz está unindo a felicidade, né, aos irmãos. Outro dia foi uma aluna que falou uma coisa tão legal, eu não sabia. Ela falou que são como é uma vela, né? A sua vela está acesa e a outra vela vai acender em você, mas a sua não vai apagar. E a outra vai acender, vocês devem conhecer isso, eu não conhecia assim, dessa forma. E é verdade, eu fico feliz, mas eu não estou tirando de ninguém, pelo contrário, o meu irmão vai espelhar essa felicidade, e o outro, e o outro, e o outro, né? Que é o que o ego não faz, o ego divide, ele não compartilha. E lá no final ele vai falar da centelha de luz, que está na nossa mente, ele vai falar disso aí, né? Lá no final dos parágrafos finais. Deixa eu ler o 3, então. Tá bom, vai lá. Então ele fala, a filiação não pode ser percebida como parcialmente doente, pois percebê-la desse modo é não percebê-la de forma alguma. Se a filiação é una em todos os aspectos. A unicidade não pode ser dividida. Se percebes outros deuses, a tua mente está dividida, e não serás capaz de limitar a divisão, porque ela é o sinal de que removeste parte da tua mente da vontade de Deus. Isso significa que ela está fora de controle. Estar fora de controle é estar fora da razão. E, nesse caso, a mente, de fato, vem a ser irracional.
Ao definir a mente de modo errado, tu a percebes como se ela funcionasse de modo errado. Vou ler o 4 e a gente vê o que faz. Aí ele fala, as leis de Deus manterão a tua mente em paz, porque a paz é a vontade de Deus. E as suas leis, né, as de Deus, são estabelecidas para manter a paz. As leis de Deus são as leis da liberdade, mas as tuas são as leis do cativeiro. Como a liberdade e o cativeiro são irreconciliáveis, suas leis não podem ser compreendidas conjuntamente. As leis de Deus só funcionam para o teu bem, e não existem outras leis além das suas, né, além das de Deus. Tudo mais é meramente sem lei e, portanto, caótico. Mesmo assim, Deus protegeu tudo aquilo que ele criou com as suas leis. Tudo que não é regido pelas leis de Deus não existe. As leis do caos, né, entre aspas, é uma expressão que nada significa. A criação é perfeitamente regulada por leis, e o caótico é sem significado porque é sem Deus. Tu deste, né, entre aspas, a tua paz aos deuses que fizeste, mas eles não existem para tirá-la de ti, e não podes dá-la a eles. Só essa última frase já fala tudo, né? Tu deste a tua paz aos deuses, mas eles não significam nada, eles não podem tirar a nossa paz, é só a nossa crença de que existe um sacrifício, de que tem que tirar alguma coisa nossa, temos que dar alguma coisa nossa para merecer o amor de Deus. E nada pode tirar a tua paz de ti, porque Deus é que te deu a paz. Ele te fez como um ser de paz. Então, você pode até achar que está dando, mas ela não vai ser tirada de ti nunca, né? Ela é eternamente sua, porque foi dada por Deus, né? Mas a gente só reconhece a paz quando dá, né? Não tem nós Quando dá. estudamos, né? Para ter paz, da paz. A gente Por isso que ele põe aqui o entre aspas, porque esse deste, esse dá aqui, não é aquele para ter, dá tudo a todos. No ego você dá, mas, na verdade, como troca, né? É um dar complicado no dar do ego. do ego, ele dá e ele vai cobrar depois, né? Bom, e ele vem falando aqui de outro par uma par de opostos, deixa de ser, né? São os pares de irreconciliáveis, que é a liberdade e o cativeiro. Então é isso, né? Deus fez. As leis de Deus são da liberdade, porque Deus criou o ser de liberdade, o ser de liberdade plena, né? O Filho de Deus, ele é pleno. Ele é o glorioso Filho de Deus, né? Ele é plenamente abundante, amoroso e pacífico, etc. E o ego criou o ser limitado, né? Que como ele vai falar daqui a pouco, né? Ele reduziu da magnitude à pequenez. Então, o ser de Deus é magnânimo e o ser do ego é pequeno, né? Ele é insuficiente, é vulnerável, etc. Na verdade, ele nem criou, né? O ego ele inventou, porque ele não tem mas é uma criação equivocada. Ele se acha que ele cria, né? As criações, né? Mas então, não há como conciliar isso, né? O ser pleno com o ser insuficiente, né? E vulnerável. Né? Não tem como ser. Olha a frase 4, né? As leis de Deus só funcionam para o teu bem, não existem outras leis além das suas. Então, tudo mais não é real. Não né? é. Vai pela lógica, porque ele gosta de usar lógica, né? As leis de Deus só funcionam para o teu bem e não existem outras leis além de Deus, ou seja, tudo é para o nosso bem, a gente não está vendo isso, esqueceu. Aí eu estava pensando, o que são as leis de Deus, né? E aí ele fala aqui mais no final que as leis de Deus são as definições de Deus. Por exemplo, não há outras leis senão as de Deus. É uma definição de Deus, então é uma lei de Deus. Só a vontade de Deus é real, é outra lei de Deus. E essa aqui, possuir é compartilhar, que ele vai falar no outro parágrafo, é uma lei de Deus, porque é uma definição que Deus faz.
né? E é verdadeira. É, O amor de Deus me criou como Ele mesmo. É outra é lei muito de Deus. lindo. É. Então, são várias leis de Deus, que são o pensamento de Deus para nós, né? Por isso que são leis. Ou Ainda Ana, mais o conceito de leis como aqui no mundo, né? Que é algo que regula. Na verdade, é a verdade de Deus, né? O que é, Lilian? e quando ele fala assim, o amor de Deus me criou como Ele mesmo. Isso já seria o suficiente para a gente não acreditar mais. Para o fim do Deus da doença, aliás, para o fim da doença, né? É, Isso aí é o fim da doença. é isso, porque o amor de Deus me criou como Ele mesmo, então, meu Deus, então eu sou o amor, né? Né? Que é o que Ele criou. Como é que eu posso achar que meu pai quer qualquer outra coisa? É porque a gente não questiona, o ego fez esse pensamento insano na nossa mente, ele fez de forma que a gente não questione, e faz com que ele projeta tão rápido, né? Joga tão rápido para fora os nossos pensamentos de culpa que a gente acha que está vindo de fora para dentro para acreditar, para validar aqui fora a separação e que existe dor, existe sofrimento. Por isso que ele está falando, ó, existe o fim da doença, existe o fim do sofrimento. A gente está no capítulo dos ídolos da doença, né? Da doença de forma geral. Mas se Deus está dizendo que nós somos criados pelo amor dele, e somos perfeitos, somos amor, não podemos ser de forma alguma outra coisa. Nós damos trela para o ego, né? Nós fazemos historinhas na mente e deixamos esse projetor passar, como o Gustavo gosta de falar, e fica projetando isso. Mas a gente precisa questionar. Isso, aqui no parágrafo 3, ele comenta isso, né? Ele fala, a filiação não pode ser percebida como parcialmente doente. Porque a filiação é a integridade do Filho de Deus, né? Então, como é que a integridade pode estar com a parte, né, diferente do todo? Não tem parte na integridade, só tem o todo. Então, a filiação ela não pode ser percebida como parcialmente doente, porque ela é o todo, né? Ela é a totalidade. Aí ele fala, pois percebê-la desse modo, não percebê-la de forma alguma, porque se eu achar que a filiação tem uma parte dela assim, o assado, é porque eu não estou percebendo a filiação, estou percebendo uma outra coisa chamando de filiação de Deus, né? Chamando de verdade. Aí é o ego já criando confusão na mente, eu, né, distraidamente, estou ali aceitando as definições do ego. Tem E que ele ter fala, um professor. se a filiação é única, ela é única em todos os aspectos, a unicidade não pode ser dividida. Fique a Jane. A gente tinha que ser um professor muito bom na nossa mente, porque a gente é tão apegado a esses pequenos deuses, né? A gente ainda a gente é apegado ao sofrimento, né? Aos problemas. Tinha que ter um professor tão perfeito como Jesus, que é a manifestação do Espírito Santo, senão a nossa mente não ia sair disso. Nossa mente Outros está deuses, por exemplo, aqui no mundo, né? O sucesso é um deus da doença, né? Todos os valores desse mundo, né? Desse mundo de ilusão, são os deuses, né? Nos quais a gente acredita e vai inventando mais deuses, né? A gente continua inventando deuses. Vai. Por isso que Jesus fala, eu não preciso fazer nada. Quer dizer, aqui nesse mundo não tem o que ser feito, mas a gente inventou que sim, mas não tem. Com o Espírito Santo, ele trabalha na cura, no amor, na alegria. Tanto que ele fala da natureza ainda, embora ainda seja uma ilusão, mas ele mostra as expressões de amor, que todas elas são possíveis através de. Ele fala através de cada cena e som de terror, tem uma expressão de amor, e a gente não está vendo isso. Por isso que acessar esse professor, que é o nosso maior amigo, vai tirando essas nuvens, essas máscaras, para a gente ver a expressão de amor, porque Jesus fala, e você vai perceber que onde havia dor, de repente você descobre o amor. É isso, né? E isso são os milagres, isso não é mágica. Isso são os milagres, eles acontecem o tempo todo. Basta a nossa mente ficar aberta, né? Ficar aberta para o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo
usar as nossas mentes, né? Usar. Me ocorreu aqui que, mesmo assim, quando você está com um problema, por exemplo, problema de saúde, né? Qualquer problema de saúde causa pelo menos um leve transtorno na gente. Uhum. É mesmo no desafio de um problema de saúde mais grave, é a gente não se esquecer, ou então procurar forçar de lembrar que aquilo é uma ilusão, né? Porque, às vezes, o ego joga pesado, né? Uhum. Então, a gente não soltar a mão do Espírito Santo, né? Mesmo nesses momentos É. mais críticos em que você pode estar passando, é não soltar a mão do Espírito Santo, porque se a gente soltar a mão do Espírito Santo, a gente acaba ficando entregue ao medo, porque se a gente solta ele, o medo está aqui, né? E aí a gente pode ser É que isso ceda ao mesmo. medo. Então, é ficar firme ali, mesmo que passe por momentos complicados, ficar firme com ele, né? Para poder Pedir tirar a para lição ele que tiver curar que ser a nossa aprendida mente. naquela situação, É pedir para Jesus curar a nossa mente da crença curar a mente, porque na aquilo dor. ali, aquele mal que está aparecendo no físico, a origem dele está numa crença equivocada na mente. E se você não cura essa crença na mente, o medo ele vai projetar alguma outra coisa, né? Então, para as projeções terem fim, né, na mente, é só através da cura, né? De desfazer dessa crença da separação que é a causadora que tem como efeito, né, o medo, a culpa e o medo. Porque nós ainda acreditamos que para ir para Deus a gente tem que sofrer. É uma crença de sacrifício, como Jesus fala, muito grande ainda. É uma Ela está crença naquela parte. repetida. É Muito. isso. Ela está naquela parte mais profunda do iceberg que a gente não acessa, né? A gente só acessa a superfície, como. E ele fala, não, aqui é o 5 já. Então, ele pode Sim. até ler o 5, que ele vai acrescentar coisas aqui. A gente fala A que gente a lê dor os não existe. A gente fala que a dor não existe, a gente morre de medo da dor, morre de medo disso, e quase todos nós acreditam que vai morrer, ou que vai ter alguma coisa. Outros falam, eu prefiro que seja dormindo. Outra, ainda eu brinquei outro dia, eu falei, eu quero que seja meditando. Mas, assim como não existe o mundo, também não existe a dor nem a morte. Não, é tudo ilusão. Só que a gente acredita que é real. Ainda Mas, mais mas com a numa dor. experiência, você vê que não. Depois a gente pode voltar a se identificar, porque se cair de novo, acreditar nisso do ego, você cai no sistema de pensamento dele Exatamente. de novo. Mas não existe. Quando Jesus fala não há morte, o Filho de Deus é livre, não há mundo, tudo é neutro, e esses corpos, mesmo sendo ilusões, eles podem ser dados ao Espírito Santo para ir desfazendo as ilusões, curando as mentes, que é a forma que o Espírito Santo usa. Ele fala, e o corpo é neutro, e ele corresponde muito bem assim, sem os nossos desejos pessoais, sem as nossas idolatrias, o corpo funciona muito bem, como qualquer coisa, como um papel que serviu para escrever, agora não serve mais igual. Agora, o sofrimento é uma ideia da nossa mente, ele não é real. A dor, a morte, o corpo não é real. A O experiência. sofrimento é um ataque, é uma defesa contra a verdade. E aí a gente fala, vou sair desse plano como? Então, é sério, não tem esse plano. Não tem. Eu sei que parece maluquice, mas não tem esse plano. Então, a gente está vivendo em cima realmente de uma ilusão. Então, se não tem esse plano, também não pode ter a morte, nem a dor, nem o sofrimento. Né? Então, A gente começar a trabalhar essa ideia de morte, né, como não sendo real. entrega, eu acho que precisa pedir para Jesus nos mostrar, porque ele é muito gentil, como olhar para isso de forma diferente, porque sozinho a gente não vai fazer, a gente vai morrer de medo, né? E sozinho não vai, gente. Sozinho a gente tem medo até de barato, não tem como. Deixa eu ler o 5, que Tá, ele vai está lá. comentando coisas parecidas. Isso. Aí ele fala assim,
Não és livre para desistir da liberdade, porque ele tratou no parágrafo anterior do par de liberdade e cativeiro como irreconciliável, Isso, né? isso. Agora ele vem fazendo comentário. Cativeiro. Não és livre para desistir da liberdade, mas apenas para negar. Não és livre para desistir da liberdade, mas apenas para negá-la. Legal. Não podes fazer o que não foi intenção de Deus, que o que não foi intenção de Deus não acontece. Né? Então, Deus, a intenção de Deus é sofrimento? Não. Né? Então, Ele nos deu a liberdade, a gente não pode escolher ficar em cativeiro, é isso que ele isso quer ser. aí. Entendeu? Linha 3, então. Os teus deuses não trazem o caos. Tu os dotas com o caos e aceitas o caos da parte deles. É nossa interpretação. Isso. Tudo isso nunca foi. Nada a não ser as leis de Deus jamais foi, e nada a não ser a vontade de Deus jamais será. É só o que existe. É tudo que existe. Foste criado através das leis de Deus e pela vontade de Deus, e a maneira como foste criado te estabeleceu como um criador. O que fizeste é tão indigno de ti que dificilmente o quererias se estivesses disposto a vê-lo como é. Não verias absolutamente nada. E a tua visão iria automaticamente olhar além disso, para o que está em ti e em tudo que está em torno de ti. É porque não tem nada mesmo. A realidade não pode invadir os obstáculos que interpuseste, mas essa realidade irá envolver-te completamente quando tu abandonares esses obstáculos. Eu posso comentar? Vou ler o seu. Não, ainda deixa eu comentar, é só um pouquinho grande, só um minutinho. Ó. Tá bom. Na última frase, a 10 do 5, que eu queria falar aqui, ó, a realidade é de Deus, a verdade, o amor. E a realidade, quem somos? O Filho perfeito, amorosíssimo e amado de Deus. E ele fala, a realidade não pode invadir os obstáculos, ou seja, o Espírito Santo, se nós não entregarmos o que nós estamos vendo como interferências, como obstáculos, ele não pode invadir, por causa da lei do livre-arbítrio que Deus nos deu. Infelizmente, a gente tem. Então, ele não pode, porque às vezes a gente fala, poxa, Jesus, vem e limpa minha mente toda, mas a gente precisa dar para ele, não adianta ficar esperando, porque é uma lei de Deus que respeita a nossa vontade. Olha que pai amoroso, né? Tanto é que ele respeitou a nossa vontade de inventar um mundo separado dele. Então, assim, a realidade não pode invadir a nossa mente, a nossa projeção e tirar os obstáculos que nós colocamos entre nós e Deus. É uma ilusão, mas nós acreditamos. Mas vai nos envolver quando nós abandonarmos isso, quer dizer, dermos tudo ao Espírito Santo. É por isso que vou falar mais só isso. No comecinho do livro, ele fala que este não é um curso para se aprender o amor, é um curso de remoção aos obstáculos do amor. Então, a gente tem que olhar que está acreditando em obstáculos, em problemas, em morte, em dor, tudo, para abandonar. O que é esse abandonar? É entregar para o Espírito Santo, abandonar para o nosso eu pessoal. E pronto, é isso. A realidade é a gente falar assim, Deus que sabe, ele faz o que ele quer. Dá para o Espírito Santo o que ele não quer. Jesus fala, eu quero aquilo que você tem até vergonha de me dar. Eu quero aquilo que tá mais dentro de você, que você não tem coragem de falar para ninguém. Eu quero aquilo que te machuca. Entendeu? Ele não precisa que a gente entregue para ele. A gente pode agradecer pela alegria, pelos momentos felizes, lógico que devemos, mas dá tudo que nos incomoda. E não deixa nada para nós, como egos, personalidades, cuidarmos sozinhos, porque a gente vai cair nos obstáculos de novo. Então, eu tenho certeza que é a forma de a gente entregando para Jesus e vai desfazendo. A gente vai voltando a ficar feliz. É essa, né, o propósito. Pronto. Isso. Só chamar a atenção para essa primeira frase do Sim, que ele fala, não és livre para desistir da liberdade. Porque nós não somos livres para desistir de nada do que Deus fez, porque foi Deus que fez, né?
Mas a gente pode negar o que Deus fez, como a gente nega, como a gente está negando, né? Está negando o próprio Deus como sendo nosso Pai. Então a gente nega, mas a gente não pode desistir, porque é a criação de Deus, assim como nós somos criação de Deus. E aí ele fala, não pode fazer o que não foi intenção de Deus, porque o que não foi intenção de Deus não acontece. Então, tudo a gente está falando do sofrimento, né, de todas as ilusões, elas não são reais, porque elas não são intenção de Deus. Nem a morte é intenção de Deus, nada na ilusão, no mundo da ilusão, é intenção de Deus. Então, não é real. Não existe. Na realidade, não existe, né? Não existe, não tem significado. Nós é que damos significado a isso, mas isso não tem significado real. Porque nós, sabe, a nossa confusão realmente é que nós acreditamos, projetamos, acreditamos que existem corpos, somos corpos. Nós somos espírito, uma mente na mente de Deus. Jesus fala isso muitas vezes, nós somos espírito, com letra maiúscula, nós somos um pensamento na mente de Deus. E é tão abstrato isso para a gente conseguir aceitar que a mente da gente acredita tanto no que parece sólido, né? E é uma barreira grande, porque como que eu vou? Eu sou espírito. Meu corpo vai fazer o quê? Não é assim que a gente pensa? Isso nós não temos que nos preocupar com isso. Esse corpo na ilusão, ele é apenas um instrumento da mente. Ele não é real, mas a mente o usa como Pode instrumento. usar. Só isso. E nós estamos só apegados a isso, porque senão a gente, quando aceitar, né, que nós somos como Deus nos criou, que nós somos espírito, um filho santo de Deus, e pedimos a Jesus, ele vai nos mostrando a experiência que vai nos mostrando isso, que que a gente vai aceitando isso, né? Por isso que você falou que é aceitação, né? O tempo todo. Nós somos Então, protegidos por Deus o tempo todo. Deixa eu ler o 6. Ele vai falar aqui, ó. 7. Eu vou ler o 6 e o 7, porque o 8 vale a pena a gente ler ele sozinho. Tá bom, tá bom. Então ele fala, quando tiveres experimentado a proteção de Deus, fazer ídolos virá a ser inconcebível. Não existem imagens estranhas na mente de Deus, e o que não está na mente de Deus não pode estar na tua, porque a tua mente e a de Deus são uma só, e essa pertence a Ele. É tua porque pertence a Deus, uma vez que para Deus possuir é compartilhar. E se é assim para Ele, é assim para ti. As definições de Deus são as leis de Deus, pois através delas Ele estabeleceu o universo, que quer dizer a verdade, né, a realidade, tal como é. Nenhum Deus falso que tem que se interpor entre tu e a tua realidade afeta em nada a verdade. A paz é tua porque Deus te criou. E Ele não criou nenhuma outra coisa. Aí ele vem falar aqui no 7. O milagre é o ato de um filho de Deus que deixou de lado todos os deuses falsos e chama seus irmãos a fazerem o mesmo. É um ato de fé porque é o reconhecimento de que seu irmão é capaz de fazê-lo. É um chamado para o Espírito Santo na mente de seu irmão, um chamado que é reforçado pela união. Pelo fato do trabalhador de milagres ter ouvido a voz de Deus, que é o Espírito Santo, ele a reforça em um irmão doente, enfraquecendo a sua crença na doença, que ele não compartilha. O poder de uma mente pode brilhar em outra, porque todas as lâmpadas de Deus foram acesas pela mesma centelha. Ela está em toda parte, essa centelha está em toda parte e é eterna. Então, aqui ele fala nesse 7 algo muito, muito, muito fundamental, né, para a gente se dar conta, que ele fala na linha 3, né? Vou voltar na linha 2. Do milagre, falando do milagre. Né? Então, ele fala que o milagre, aí eu vou falar na linha 3, o milagre, ele é um chamado para o Espírito Santo na mente do seu irmão. Então, o milagre é quando a luz do Espírito Santo que está em minha mente, se une à luz do Espírito Santo na mente do irmão, não vendo o irmão como um corpo, mas vendo só como uma única luz. Então, isso é o milagre. E esse chamado, ele é reforçado pela união. Então, quando eu me uno ao meu irmão, isso é um chamado para o Espírito Santo. Né? É uma invocação do Espírito Santo em nossa mente.
Isso é essa união com o irmão, que ocorre através do perdão, através do pensamento amoroso, né, que a gente compartilhe com esse irmão. E aí ele fala, pelo fato do trabalhador de milagres ter ouvido a voz de Deus, né, pelo Espírito Santo, ele a reforça em um irmão doente, né, um irmão que acredita que é separado, isso que ele está querendo dizer aqui, enfraquecendo essa crença na doença, né, que ele não compartilha. Então, esse professor de Deus, quando ele ouve a voz de Deus, ele já não compartilha as crenças, né, que são contrárias, né, às leis de Deus. E aí, ele, ao não compartilhar, ele não reforça essa crença da separação na mente desse irmão. E aí, ele está colaborando, né, contribuindo para a cura da mente do irmão e da própria mente. Né? Sim. E aí ele fala que assim, o poder de uma mente pode brilhar em outra, porque todas as lâmpadas de Deus foram acesas pela mesma centelha. Ela está em toda parte e é eterna. Então, cada um de nós seria uma lâmpada de Deus, né, que foi acesa pela mesma centelha. Muito bonitinho isso. Lindo, né? É o que somos, né? É o que somos. Olha, o fato de estarmos lendo aqui juntos, em união, estamos acendendo a luz e reforçando a luz uns nas mentes dos outros e curando. E toda a filiação de Deus se regozija. E o Espírito Santo, lógico, ele curando, né? Ele está usando por tudo. A gente nem tem noção do quanto todas as mentes estão sendo curadas desses obstáculos. Né? Aí eu queria só ler aqui a primeira frase do 7, que ele fala, o milagre é o ato de um filho de Deus que deixou de lado todos os deuses falsos, todas as ilusões, né? E chama seus irmãos a fazerem o mesmo. Então, esse chamado é pela união, né? É um chamado mental, não é que ele vai chamar, ô Jane, vem cá. Não, é um chamado mental, porque na hora que ele se une a esse irmão, esse é um chamado do Espírito Santo, né? Na mente desse irmão. Então, isso aí é um milagre. E eles acontecem o tempo todo, né? Milagres são naturais, eles acontecem... A cada perdão que damos, a gente está realizando isso aqui, né? A cada perdão que oferecemos, a gente está realizando isso. Ele vai falar no 8 uma coisa muito legal, que é dos raios, né? Deixa eu ler o 8, então, que aí a gente já emenda. Tá. Então ele fala, em muitos, só a centelha permanece, porque os grandes raios são escurecidos. Entretanto, Deus tem mantido viva a centelha, de modo que os raios, esses grandes raios, nunca possam ser completamente esquecidos. Se apenas vires a pequena centelha, aprenderás sobre a luz maior, pois lá estão os raios que não são vistos. Perceber a centelha curará, mas conhecer a luz criará. No entanto, ao retornar, a pequena luz tem que ser reconhecida em primeiro lugar, pois a separação foi uma descida da magnitude à pequenez. Mas a centelha é ainda assim tão pura quanto a grande luz, pois é o chamado remanescente da criação. Deposita nela, nessa centelha, toda a tua fé, e o próprio Deus te responderá. É super lindo isso. Olha, esses... Ele fala dos grandes raios, eles são escurecidos enquanto a gente quiser, porque eles estão abertos para nós vermos quanto quisermos e acessarmos, quando ele fala o grande raio, a luz de Deus, eles estão abertos para nós, o tempo todo para nós, mesmo quando a gente conecta aos grandes raios, sente a luz, vê a luz mesmo assim, quando volta para cá, ele fala, fica essa pequena centelha que não tem como desligar de Deus, né? A gente fica ligado, todos nós ligados a Deus. A gente esqueceu de quando estava ligado no Pai, em pura luz, puro amor, e veio para essa ilusão, deixou, né, essa nuvem aí, passageira, escurecer, e foi por um segundo, a gente pensa que está há milhões de anos, foi por um segundo que isso aconteceu e desfez, mas a centelha divina está em todos nós, está brilhando.
Sabe, quando você tem a lamparina com todo mundo aqui conhece lamparina, né? Acende aquela luz forte, depois você vai antes de dormir e apagava. Eu via isso no sítio, deixava só aquele filetinho, né, de luz. É o que acontece com a gente ele sabe que estava na grande luz, sabe que está ligado ao Pai, que é o Filho dele, mas a gente veio aqui brincar de outros deuses, brincar de escuridão, de um monte de coisa, e ficou um negocinho desse tamanho, mas ela está acesa, nunca vai apagar, né? E a gente só precisa botar fé e deixar aumentar, né, essa luz e acreditar que o que a gente vê aqui fora não é mais real do que o que a gente vê dentro, os grandes raios, né? Eles são maravilhosos, né? Somos nós, são os grandes raios do Filho de Deus, em todos, né? Aí ele fala aqui na linha 6, a centelha é ainda assim tão pura quanto a grande luz, pois é o chamado remanescente da criação. Aí eu fui lá olhar o significado do remanescente, né, como ele quis dizer aqui. Sim. Então seria o que permanece fiel a Deus. Então esse chamado, a centelha, ele é um chamado que permanece fiel a Deus. Então seria assim, a nossa fidelidade a Deus eternamente. Nessa Eterna. Eterno. Então, com isso, com a consciência disso, a doença é curada, né? O fim é o fim da doença. A doença é a crença na separação. A doença é uma crença na separação. E Jesus fala, isso aconteceu em um instante e foi desfeito. A gente ainda acredita que está acontecendo. E estão trabalhando do fim, né? De tudo, porque Jesus já fez tudo isso por nós, já curou tudo, para o começo. Porque já aconteceu, a gente só está relembrando, né? Um déjà vu. Sim. Eu queria Próxima aproveitar. reunião a gente vai falar da negação de Deus, né? Eu queria aproveitar para falar, para ler aqui só um pedacinho do que ele. Parte 2, ele apresenta alguns temas e apresenta as lições. Então, tem o tema, o que é a salvação? Aí eu queria ler um pedacinho aqui. Ah, não. Eu vou ler da página, a lição 234. Que lá ele fala também no texto do que é a salvação, mas aqui ele está falando. Eu vou ler só esse primeiro aqui. Ele fala assim: anteciparemos hoje o momento em que desaparecem os sonhos de pecado e culpa e no qual alcançamos a santa paz que nunca deixamos. Diminuto foi o instante que se passou entre a eternidade e a intemporalidade. Tão breve foi esse intervalo que não houve lapso na continuidade, nem interrupção dos pensamentos para sempre unificados em um só. Nada jamais aconteceu para perturbar a paz de Deus Pai e Deus Filho. Hoje aceitamos isso como totalmente verdadeiro. Então, quer dizer, não houve quebra de nada, né? Não houve descontinuidade, né? Ele fala. Foi diminuto o instante que passou. Isso que nós estamos aqui vivendo, acreditando no tempo, isso é tão diminuto que nem significou nada em relação a interromper a intemporalidade, né? Não teve significado. Né? A gente que acha que no mundo cronológico acredita em duração, mas isso não aconteceu. A gente está aqui dentro de um sonho, acreditando que o sonho é real, mas isso não aconteceu. Ana, posso fazer essa oração, então, como finalizando? Sim. Ela é tão linda, né? Já que você abriu aí, o que você acha? Sim. Vamos ver o título dela é Pai, hoje volta a ser o teu filho. É tão lindo, né? É um chamado. Né? Vamos ver se alguém tem alguma coisa a fazer, a gente já encerra. Vou encerrar com essa oração que vem em seguida, que você escolheu, né? Então, gente, se ninguém tiver, alguém tem mais alguma coisa para dizer? Caso não tenha, né, gente? Eu gostaria só de agradecer, foi uma delícia estar com vocês hoje, né, as Você palavras, também. né? Obrigada. E esse exemplo dos raios de sol, dos raios, né? Foi muito didático, porque não tem raio sem ser do sol, né? Então, se a gente vê um pouquinho da centelha, se a gente alcançar um pouquinho desse raio, a gente sabe que a gente pertence ao sol, né?
Isso mesmo. Obrigada, viu, menina? Obrigada a nós. Obrigado, Nossa, obrigado obrigada, pela Roberta. presença. Então, eu Obrigada, vou... Roberto. Eu gostaria só Ah, de você fazer quer falar um pouquinho? só um comentário sobre aquela da chama da vela, né? Da luz, da centelha de luz que todos nós herdamos, é uma coisa muito linda, porque aqui mesmo, né, existem rituais de batismo, tudo, aonde acende-se uma vela e todas as pessoas ao redor dessa vela, com outras velas apagadas, acendem nessa vela e levam essa luz para casa, né? Então é uma coisa muito Perfeito. bonita isso e mesmo que a luz daquela vela se apague, ela não vai se apagar nunca mais, porque ela já está acesa, já foi acesa, né? Então, eu Sim, acho só simboliza a luz eterna na mente, né? exatamente, É o que exatamente. somos, né? É o que somos. Isso eu acho tão bonito, né? Uhum. Obrigado, Muito gratidão a todas. Obrigada a obrigada pela nós. presença, Roberto. Então, vamos agradecer, vamos mandar o nosso amor, nossa união. Gustavo, que está de férias e vai recebendo nosso amor, nossa união, né? Então, Pai, nós te agradecemos por não nos ser possível perder a memória de Ti e do Teu amor. Reconhecemos a nossa segurança e agradecemos todas as dádivas que nos concedeste, toda ajuda amorosa que recebemos e toda a tua eterna paciência e o verbo que nos deste, segundo a qual estamos salvos. Obrigada, Pai. Amém. Amém. Linda, né, essa oração? Gente, a lição da página é a lição 234, que a Ana abriu. Linda. E é o filho retornando, né? Se lembrando É, de Deus como seu pai, que aí é o fim da ideia de pecado, né? Não houve separação de Deus. Pai, hoje volto a ser o teu filho, então, né? Eu me reconheço como filho de Deus, né? Íntegro, novamente. Então, é muito lindo eu lembrar de Deus, né? Enfim, estou me lembrando que Deus é meu pai. será que a gente vai querer fazer isso hoje? Bom, então vamos despedir para poder parar a gravação, né? Então, tá bom. Boa noite a todos. Muito obrigada demais, né? A presença de todos os que vão ouvir ainda, sabe-se lá por onde, né? Em cada casa, em cada mente que possa receber o que o Espírito Santo nos deu hoje, né? Estou procurando aqui onde que está. Como é que eu vou parar a gravação? Que surgiu aqui. Deixa eu ver se... Está aparecendo aqui a opção de parar a gravação. Deixa eu parar de compartilhar. Ainda está gravando. Agora apareceu.